professores, secretários, superintendente, nosso pastor presidente, toda a diretoria da nossa igreja. O Senhor venha abençoar todos os irmãos que ainda estão vindo, proteger também o irmão Vicente, que foi buscar mais crianças ali no setor, que o Senhor venha proteger cada um nesta manhã. Fica conosco, nós possamos sair daqui mais abençoado ainda. Eu te agradeço, muito obrigado, Papai do céu, amém. O irmão pode sentar? Mandaiane, canta 2 hinos da harpa cristã. Aleluias. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino na nossa harpa cristã, número 42. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai. Ao Filho do eterno Deus, com glória, 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 com glória coroar. Ó escolhido a geração, ao bom eterno Pai, do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroar. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai. Ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroar. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai. A quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória coroar. Aleluias. Vamos louvar o hino da nossa harpa cristã, número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vá com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo
o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo e vida no futuro, nele podemos alcançar. Aleluia. Graças a Deus. Já quero passar para o pastor Josué, que está lendo a lição juntamente com a igreja e já está continuando ministrando a lição nesta manhã. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Então vamos fazer a abertura do último trimestre, deste ano. A lição de número 1, O tema da lição desse último trimestre do ano é a necessidade de restauração na alma, É a primeira lição, hoje é 4 de outubro de 2020, e é a primeira lição desse trimestre, que é o último deste ano, E ela vai estar balizada no Salmo de número 31. Mas a verdade aplicada dessa lição diz o seguinte, o texto áureo, aliás: porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Jeremias 31, 25, E a verdade aplicada da lição de hoje diz assim: somente Deus conhece o íntimo da sua criatura, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores e frustrações. E o texto da lição de hoje está no Salmo 31, no versículo 2, 5, 9 e 14. Aliás, 7, 9 e 14. Diz assim o versículo 2 do Salmo 31. Inclina para mim os teus ouvidos e livre-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salva. Versículo 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. O versículo 7 do Salmo 31. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição e conheceste a minha alma nas angústias. Versículo 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Versículo 14. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar pela oportunidade que o Senhor deu para a igreja nessa manhã, de mais uma escola bíblica dominical, onde o Senhor tem abençoado a sua igreja de uma forma poderosa com a palavra de Deus. E desta feita, a misericórdia do Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, e nós estamos aqui, Jesus, pela infinita e bondosa misericórdia do Senhor. O Senhor guardou a sua igreja de uma forma poderosa, e assim nós estamos aqui nessa manhã para adorar o nome de Jesus. Amém? Amém? Podemos assentar, meus irmãos, Iniciamos o último trimestre desse ano, E aí, a lição de hoje é a número 1, onde nós teremos uma sequência de 13 lições bíblicas da palavra de Deus. A lição dessa hoje é a necessidade da restauração na alma. A lição de número 2 vai falar os efeitos da salvação na plenitude humana. A lição número 3 vai estar com o tema vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. A lição de número 4 deste trimestre vai continuar dizendo assim: a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. A lição 5 deste trimestre vai falar da mente, vontade e emoções restauradas pelo Senhor. A lição de número 6 deste trimestre vai falar a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. A lição de número 7 é muito importante, é o drama da depressão.
A lição de número 8, mais importante ainda, o drama do suicídio. A lição de número 9, as enfermidades psicossomáticas. A lição de número 10 vai falar o perigo da crise emocional no exercício do poder. A lição de número 11, alcançando a cura, dos ressentimentos. A lição de número 12 vai falar a rotina em excesso e a porta da solidão. E a última lição desse trimestre, aquela lição de número 13, vai ser vivendo a vida com Deus e o seu propósito. Essa vai ser uma lição que vão ser trabalhadas nesse trimestre. E a de hoje é a necessidade de restauração na alma, onde nós vamos falar, baseado no Salmo de número 31, ao qual já foi lido. E essa lição de hoje tem 3 objetivos. O primeiro é apontar as diferenças, entre o corpo, a alma e o espírito, isso à luz da palavra de Deus, claro, e apresentar o projeto de Deus para o ser humano, E o terceiro objetivo é destacar a necessidade da restauração da alma. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá, lição de número 1. Vamos iniciar nessa manhã. Na introdução da lição diz o seguinte. Na introdução, diz assim: neste trimestre falaremos de assuntos, concernente à cura da alma. Sendo assim, nessa lição abordaremos conceitos do corpo, da alma e espírito. Também apontaremos o amor de Deus expresso na manifestação da sua graça, trazendo-nos a salvação. Glória ao nome de Jesus. O tópico primeiro diz assim: a estrutura do ser humano. Olhamos à luz da Bíblia Sagrada, nós fomos criados da tricotomia. 3 significa divisão em 3, ou 3 tomos, ou 3 oportunidades, divididos em 3. Na verdade é um Deus dicótomo, que é o Deus espírito e alma, completando a sua plenitude em Cristo Jesus, fazendo então a tricotomia, ou um Deus tricótomo, corpo, alma e espírito. Foi assim que Jesus veio sentir o mercado, Quando ele aparecia para a nação de Israel, ele apareceu como sendo o capitão dos exércitos de Josué, ele aparecia também como sendo o anjo do Senhor, ele apareceu também sendo a rocha ferida de Meribá, Mas, então assim, ele precisava sentir o mercado, Ele precisava sentir o corpo a corpo, como eram os seres humanos, Deus ainda então na sua dicotomia, sendo corpo, sendo alma e espírito, ele então completa a sua plenitude, a sua tricotomia, o Deus tricótomo, as 3 pessoas na pessoa de Cristo Jesus, Quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o homem é feito corpo, alma e espírito. Muito obrigado, Montivaldo. O homem é feito corpo, alma e espírito, E então, nós vamos trabalhar nessa lição essas 3 pessoas, essas 3 divisões, e certamente Jesus vai falar conosco. Haja visto que nós achamos na Bíblia Sagrada, na carta aos Hebreus, nós vamos achar em Mateus, nós vamos achar na carta do profeta Isaías, algumas elucidações acerca dessas pessoas da Bíblia Sagrada e em vários outros lugares, Gênesis 1, 26 diz o seguinte, no tópico 1, a primeira parte do versículo diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, E nós vamos botar um ponto final nestas coisas. Como é que Deus fez a imagem e semelhança? A imagem, e a semelhança. A imagem, o corpo físico, e a semelhança espiritual. É assim que foi feito o homem. A imagem no físico, e a semelhança no espiritual. Então o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Um corpo físico, a imagem parecida com um corpo físico e a semelhança, uma semelhança espiritual, assim que foi feito o homem, Haja visto que quando o homem saiu diante da presença de Deus, Deus falou assim: onde tu estás, Adão? Na verdade, Deus não estava perguntando para Adão, uma localização geográfica, mas sim uma localização espiritual. Cadê você que eu não estou mais tendo comunhão, Porque ele foi feito imagem e semelhança, uma semelhança espiritual, que era assim que o homem foi criado. Essa afirmação nos dá a ideia de como o ser humano foi formado,
sua estrutura, e sim, né, foi criado perfeitamente. Né? Essa criação foi feita perfeita para uma adoração divina, né, na sua totalidade. No entanto, tornou-se imperfeito a sua estrutura, né, e foi totalmente comprometida depois do pecado. Depois que o homem pecou, né, ficou deformada essa semelhança e essa imagem e semelhança espiritual. Haja visto que a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, mas também por um só homem veio a remissão. Na verdade, Cristo é o segundo Adão, uma imagem perfeita de Deus, né? O primeiro Adão deixou a marca do pecado, e o segundo Adão, que é Cristo Jesus, veio consertar o defeito do primeiro Adão. Então, nós olhamos à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que como Jesus tem alma, Deus também tem. O profeta Isaías escreveu, e nós achamos na Bíblia Sagrada, que Deus tem a sua alma, assim como Cristo Jesus. Quando na carta aos Hebreus, né, no capítulo 10, no versículo de número 38, diz assim: o justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem nele prazer, né? Então, haja visto que Jesus, né, tem uma alma assim como Deus tem uma alma. Escrito na Bíblia Sagrada, na carta de Isaías, né? Nós vamos achar aqui agora mesmo, Isaías, Jeremias, né? Isaías 42, no versículo 1, diz assim: eis que o meu servo, a quem eu sustento. Deus está falando de Jesus que ia se propagar para a nação de Israel. Ele está apontando o Cristo que viria. Eis que o meu servo, a quem eu sustento, o meu eleito. Está falando de Cristo Jesus. Isaías 42, versículo 1. A quem a minha alma se deleita, né? Então nós olhamos na Bíblia Sagrada que Deus tem alma, viu? Não é heresia não, está escrito, viu, meus irmãos? Sobre ele pus o meu espírito, né? Sobre ele pus o meu espírito, no versículo 1 ainda de 42 de Isaías. E ele fará que a justiça alcance as nações. Então haja visto, meus irmãos, que Deus tem alma. Deus tem alma. Eis que o meu servo, a quem eu sustento. Deus está falando, o meu eleito, a quem a minha alma se deleita. Ou não foi assim, meus amados irmãos, que quando João estava batizando Jesus, ouviu-se uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Está querendo dizer que a minha alma tem nele prazer, né? Isaías, Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nós vamos ler, porque nós estamos aqui numa escola bíblica dominical. Mateus 12, versículo de número 18, nós vamos achar esses escritos acerca deste assunto, para nós entrarmos na lição de hoje. Mateus 12, versículo de número 18, diz assim: este é o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele proclamará aos gentios o juízo, né? Então Deus novamente está reafirmando aqui, cumprindo a profecia do profeta Isaías, né, acerca da alma, ao qual nós vamos tratar na sequência desse conteúdo. Daí a necessidade da cura e da restauração em espírito, alma e corpo. Aí a tricotomia de Deus em nós, corpo, alma e espírito, né? Haja visto que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração, e ela vai até a divisão das juntas e medulas. Olha só onde a palavra de Deus vai, meus irmãos. Então assim, nós estamos aqui nessa manhã satisfeitos porque Jesus vai nos ajudar nessa manhã, e nós vamos sair daqui entendendo que nós precisamos ajudar a nossa alma a chegar no reino dos céus. Tópico 1.1, né? Vamos começar a falar das três pessoas. O espírito humano, né? Haja visto que todas as pessoas que nasceram têm um espírito humano, né? Não podemos confundir com o Espírito Santo de Deus, que é dado à igreja. O Espírito Santo dado à igreja, né, que é da mesma natureza, só que precisa de um ajuste, né? Precisa de um ajuste. Todas as pessoas que nasceram têm um espírito de vida, né? O espírito de vida, o fôlego de vida dado depois de uma fecundação. Isso aí é fato, né? Deu-se a fecundação, recebeu-se o espírito de vida, né? Por isso que a palavra de Deus é contra o aborto, que é uma outra história, mas é só para nós entrarmos aqui numa história onde o espírito de vida é dado aos seres humanos, né?
Agora o Espírito Santo de Deus, né, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Que esse Espírito Santo de Deus é que ajuda a igreja, né, com gemidos inexprimíveis. E aí, né, o espírito humano é imperativo, né, que o cristão saiba, né, que tem um espírito, né, tem um espírito, visto, né, que cada comunicação de Deus ocorre através dele, certo? A comunicação que Cristo tem para com a sua igreja é através do Espírito Santo de Deus, né? Então, se o crente não discerne, né, seu próprio espírito, ele desconhece como comunicar-se, né, como comungar, como comunicar, né, como ter uma relação com Deus, né? O crente tem que ter esse discernimento das coisas espirituais, né, da palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 46, Maria vai fazer uma relação extraordinária acerca do Espírito Santo. Olha o que Maria vai falar aqui, ó, né, no capítulo 1, no versículo de número 46. Lucas, capítulo 1. Aliás, Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo de número 46. Diz assim: E então disse Maria: a minha alma, né, engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. E no versículo 47 ela diz: e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, né? Há uma distinção aí, Maria faz uma distinção, né? Que ela foi agraciada por Deus, achada, né, para ser a mãe de Cristo Jesus, e a sua alma, né, a tomada de decisão, né? O Espírito Santo de Deus, ela engrandecia a Cristo pela obra que foi feita na vida dela, né? Ela tendo consciência disso, ela diz: a minha alma, né, quer dizer, o psique, né, engrandece ao Senhor Jeová. Quer dizer, eu, satisfeita com o que eu recebi, eu agradeço a Deus, mas o meu espírito, ele jubila pela salvação que foi proporcionada à minha alma, né? Que é uma outra história nas nossas vidas. Aí, no versículo, na sequência, diz que toda adoração a Ele, comunhão, relacionamento, começa no Espírito. E ali, né, que é a sede, a morada em nós. Paulo escreveu dizendo: e vós não sabeis que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? Ele escrevendo à igreja de Corinto, ele afirma que vós não sabeis que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ali é onde começa a relação com a igreja e com Cristo Jesus. Está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 6, olha o que está escrito, Paulo escrevendo para a igreja, 1 Coríntios, capítulo de número 6, 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ver o que Paulo escreveu para a igreja, acerca do Espírito Santo, 6, do 19 e 20, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, o qual de vós, né, é da parte de Deus, e que tendes, e não pertenceis a vós mesmos. Quer dizer, nós temos e não pertencemos a nós mesmos. É o que está escrito: o Espírito é de Deus e para Deus volta. Na verdade, aonde entra o Espírito Santo de Deus na vida da igreja? O Espírito Santo de Deus, pastor, é como a caixa preta do avião. O Espírito Santo é uma caixa preta. Olha como é a regra das caixas pretas do avião. É o seguinte: um avião que ele é fabricado no Mato Grosso, imagine só que um avião fabricado no Mato Grosso, se ele cair lá na Austrália, o governo da Austrália é obrigado a entregar a caixa preta para o Mato Grosso, entendeu? Se esse avião feito no Mato Grosso cai lá no Amazonas, o governo do Amazonas é obrigado a entregar a caixa preta para o estado do Mato Grosso, certo? O Espírito que está em nós, da igreja, o Espírito é de Deus e volta para Deus. Isso é de todas as pessoas. O Espírito do crente como do não crente vai voltar para Deus. O Espírito é de Deus e vai voltar para Deus. O Espírito que está em nós é uma caixa preta. E o que guarda a caixa preta? A caixa preta de um avião, ela guarda... Hoje melhorou a tecnologia. No começo ela guardava mais ou menos de 15 a 20 minutos, meia hora do último passo do voo, certo? Ela guardava dos 15 a 20 minutos, dos últimos minutos daquele voo até ele cair, por um exemplo da queda do avião, certo?
Hoje a tecnologia aumentou, está resguardando aí cerca de 2 horas, 3 horas de voo, né? Aumentou a tecnologia, mas a lei ainda continua a mesma. Se cair, tem que devolver para o país de origem. Assim é o Espírito que está em nós. Mas para que isso? O Espírito do ser humano que serve a Jesus como o que não serve a Jesus. O Espírito é de Deus e volta para Deus, certo? Isso aqui ele tem endereço certinho. Por quê? Porque o que Jesus pregou é uma realidade total. Jesus, entregando a mensagem, ele diz: não temai ao homem, mas temai a Deus, que tem poder para fazer padecer o corpo e a alma no inferno. O que ele está querendo dizer com isso? O Espírito é de Deus e volta para Deus. Por quê? Porque essa caixa preta chamada Espírito Santo de Deus é que vai prestar conta diante do trono de Deus. Ele vai pegar esse Espírito que está com ele, porque a Bíblia diz que o Espírito é de Deus e volta para Deus. Então esquece, o Espírito é de Deus, né? Por quê? Porque no dia do juízo ele vai fechar com a alma e vai falar assim: olha aqui, Zezinho. Não tem Zezinho aqui não, acho. Olha aqui, Zezinho. Olha aqui a caixa preta. Olha o que você fez por meio do corpo, né? O Espírito é para a prestação de contas. A caixa preta que está em nós. Por quê? Porque está armazenado na nossa mente o que nós fizemos através do Espírito, que Deus vai guardar para ele para o dia do julgamento, né? Que seja para nós, para o dia do galardoar da igreja, que seja para os ímpios, para o dia do trono branco. Mas Deus vai fechar as informações novamente e falar assim: olha o que você fez por meio do corpo, porque a alma faz as tomadas de decisão. As tomadas de decisões da vida da igreja e da vida dos seres humanos é feita por meio do psique, por meio da alma, né? Junto com o corpo executa, mas a prestação de conta é o Espírito Santo de Deus que vai fazer, ou o Espírito Santo que está em nós, que está no ímpio, que vai fazer. Isso aí é uma realidade, né? Nós cuidarmos da nossa vida espiritual, porque está sendo guardada nos anais eternos e vai ser uma prestação de conta extraordinária, né? Então Deus tem ciência dessas coisas através do Espírito Santo de Deus, que nós vamos prestar conta das nossas vidas com uma caixa preta que está reservada. Haja visto que essa caixa preta foi feita, né, baseado nesses anais. Na maioria dessas tecnologias que surgiram aí, meus amados irmãos, é a luz da palavra de Deus. Entendeu? A maioria das tecnologias que surgiram por aí, né, só para você ter uma noção, assim, a luz das escrituras, né, sagradas, né, nós vamos ver que os melhores drives estão em Israel, as melhores tecnologias estão no Japão, né? Os filhos de Abraão, Deus, né, a palavra de Deus, o povo, a ciência não quer dar entregar, né, nas mãos de Cristo, porque é uma relutância dos seres humanos, né, da vida de Cristo, desde os primórdios. Mas Deus sempre está no controle da nossa vida, da vida de sociedade de uma forma geral, né? No tópico 1.2, a alma do ser humano. Um dos sentidos dessa palavra significa vida, né? Vida. Portanto, equivale à personalidade ou à própria pessoa, né? Que são as tomadas de decisões através da alma. Através da alma é que nós tomamos as decisões, né? Olhamos e desejamos, né, realizar algumas atitudes boas ou ruins, né? As tomadas de decisões, as emoções da vida através da alma, né? Através da alma. E a alma, ela está entre o espírito, tem o corpo, a alma e o espírito. Ela está no meio da situação, né? Ela está no meio da situação. Portanto, equivale, né, à personalidade ou à própria pessoa, como está em Jeremias 52, quando Nabucodonosor leva, né, um número muito grande de pessoas para a Babilônia, né? Está falando com relação às almas, que fala da própria pessoa. Em 2 Coríntios 1:23 também Paulo faz menção à mesma coisa. E a alma está entre o espírito e o corpo, e pertence aos dois. Está ligada ao mundo espiritual através da alma, né? E está ligada ao corpo através do nosso lidar diário como sociedade.
Através da alma tenho consciência de mim mesmo. Isso é alma, é consciência, consciência de você mesmo. Olha, eu sou filho de fulano de tal, moro ali assim, assim, isso aí é uma consciência da sua alma, que você tem esse endereço, que você tem essa vida, que você executa esse projeto, que você dirige um carro, através das suas emoções, da sua vida cotidiana, né? Esse intento que a gente tem de emoções, sentimentos, isso aí é alma. As tomadas de decisões, né? É a alma da igreja. Momento de adoração a Deus, de louvor a Deus, que sacia a sua alma. É por isso que há uma inquietude na sociedade, naquelas pessoas que não servem a Deus, faltando alguma coisa. É o encaixe para a alma, para a plenitude da pessoa, né? Que ela só vai se completar quando a pessoa voltar-se para Cristo, né? Por isso que há uma inquietação no coração da sociedade, há um sentimento de vazio, de falta, né? Onde tem que entrar os psicólogos e tal, os médicos, os remédios. É uma falta na alma, né? É um vazio, né? Quem vai preencher aquilo ali é a presença de Cristo Jesus na vida das pessoas. Por isso tem muitas pessoas, né, suicidando por aí, entrando debaixo de caminhões, pulando de pontes, né? É um vazio na alma, uma falta, um desejo de completar alguma coisa. Emoções da vida, sentimentos, está na alma, nas tomadas de decisões da vida. E aí é onde entra o Cristo Jesus para saciar esse desejo da alma. As áreas da alma são a mente, né, que é a sede dela, o intelecto, os pensamentos, os raciocínios, a memória, a vontade, né, instrumento de tomar decisões, poder para escolher, né, emoções. Esse foi o grande quê da questão quando Adão está no jardim do Éden, né? Deus deu as ordenanças, Deus deu ali, né, o viver para ele, deu o que ele precisava para ser feliz, entregou o que ele precisava para ser feliz. Ele recebeu o que ele precisava para ser feliz, né? Mas as tomadas de decisões é um livre-arbítrio que Deus deu para ele também. Viva aí, só que tem uma ordenança. Só não participa de uma árvore do conhecimento do bem e do mal. O resto, fique tranquilo aí, Adão, fique tranquilo, né? Mas as tomadas de decisões, ela é particular. Ela é particular, ela é individual. Deus olha para a igreja num coletivo, né? Mas Ele vai tratar no particular com os seus servos, né? Ele vai galardoar no particular com os seus servos, o que tiver feito por meio do corpo, no particular. Ele olha para a igreja num coletivo, Ele abençoa as nossas vidas espirituais de uma forma poderosa, né? Mas a prestação de conta, o viver para Cristo é no particular, né? E essas tomadas de decisões estão na alma, né? Podemos também expressar outros sentimentos como gosto, né? As simpatias da vida, as empatias da vida, né? O amor, o ódio, as tomadas de decisões na alma, né? Esses desejos na alma da vida. A alma do ser humano é singular, nela está todo o nosso ser, né? de que fomos, né, por dentro, está armazenado nela. Se desenvolvemos na mente, o que vai influenciar diretamente na nossa vontade de escolher, decidir, agir, isto envolverá todas as nossas emoções e que irão armazenar o nosso subconsciente todos os fatos, que negativos, quer positivos. Isto envolverá todas as fases da nossa vida, né? Toda a fase da vida. Em determinado momento, a nossa infância, nós desenharemos como adultos, né? E assim nós emocionaremos e por vezes reagiremos em cima dos fatos armazenados no tempo infantil, juvenil da vida, né? E aí é onde entra a questão, né, dos cuidados da infância para com a igreja, para com os filhos, né? Para com os filhos. Ensina o caminho que deve andar. Por quê? Porque é nessa fase de armazenamento. É por isso que os meninos, as criancinhas, né? É nessa fase de armazenamento é que os meninos, o HD deles mental aqui, né? Que é o hard disk, o disco de armazenamento aqui é limpo. É limpo. Os meninos, quando eles estão se desenvolvendo aí com 3, 4 aninhos aí, ele escutou você falar uma coisa, ele fala depois. E é por isso que os menininhos, pastor,
Se ele falar assim, ó, papai deu um empurrão em mamãe, é verdade. O HDzinho dele é limpo, irmão. Está armazenando tudo ali. Se ele falar assim, papai deu rasteira de mamãe, deu rasteira de mamãe. Por quê? É porque nessa a memória, a mente, a alma está ali armazenando o hard disk ali, ó, o disco de armazenamento, o HD da vida está sendo armazenado. Os meninos aprendem, você ensina o Azinho para ele aqui umas 2, 3 vezes. Ele chega na casa do vizinho e fala assim, eu já sei ler aqui o A. Por quê? A memorinha está limpa. É a hora de você injetar a palavra de Deus no coração do menino na sua casa. É a hora. Então assim, é esse cuidado aí na formação, né? Por quê? Porque está se desenvolvendo um corpo, uma alma, um espírito aí preparado para a palavra de Deus. É por isso que deve ensinar o menino no caminho que deve andar, porque ele pode até se desviar, mas ele vai saber, rapaz, o meu pai me ensinou que um lugar bom é na igreja, eu estou aqui fazendo errado, mas o certo é lá, porque ele foi ensinado, está registrado nos anais da sua mente. Ele pode até estar fazendo errado, presbítero Dimas, mas ele sabe o que é certo. Esse é o grande segredo da vida da igreja, ensinar o menino. Está sendo armazenado aqui no psique, no psicológico do bichinho, entendeu? Glória ao nome de Jesus. 1.3. O corpo humano, né? O corpo humano. Os seguintes nomes se aplicam-se ao corpo: casa ou tabernáculo. Paulo escreveu dizendo, né, que essa casa ou tabernáculo, né, é a morada, né, é a morada do Espírito Santo de Deus. Ele chama de tabernáculo essa casa. É por isso que não se pode destruir, né? É por isso que a palavra de Deus é contra o suicídio, né? Que era o mês de setembro agora, uma campanha contra o suicídio, o mês amarelo. Por quê? Porque na verdade não se pode destruir o tabernáculo de Deus, né? Não se pode destruir o tabernáculo de Deus. Então assim, essa é ou é a grande verdade, né, contra, né? Haja visto que tem várias diretrizes acerca desse assunto, né? Mas essa é a grande verdade da destruição do tabernáculo de Deus. É a tenda a qual a alma mora, né, durante a sua viagem do tempo chamada a eternidade. Entre esse período da eternidade, antes desse período da eternidade, né, nesse caminho chamado vida, nessa oportunidade de ser fiel. A vida aqui, na verdade, irmão Dimas, a vida aqui, na verdade, né, é o qual Deus fez para com a nação de Israel. A nação de Israel, Deus dava um mantimento para eles, quando saíram do Egito, Deus dava um mantimento de segunda a sexta-feira, né? Deus entregava para ele. Quando esse povo passou, aí eles tinham que guardar o sábado, que era o 7º dia. Quando esse povo entrou na terra prometida, Deus aumentou o nível de confiança. Quando Deus aumentou o nível de confiança, que eles tomou posse da terra, Deus falou assim: agora vocês guardam, né? Vocês guardam o ano sabático de 7 em 7 anos. Olha quanto tempo não aumentou. Era de 7 em 7 dias para eles guardar, né, o descanso da terra, para eles guardar e ficar tranquilo. Quando eles tomaram posse da terra, Deus aumentou o tempo da confiança. É assim que nós estamos vivendo hoje. A igreja está vivendo hoje o tempo da confiança. É o tempo para saber se nós podemos receber a eternidade de presente. Nós estamos vivendo hoje o tempo da confiança. Aqui, ó, o máximo de vida hoje, uma pessoa para viver bem, assim, tranquilo, saudável, né? A luz da palavra é 70, o que passa é fadiga e cansaço. Mas assim, o que acontece? Bota que a pessoa vive uns 80 anos, né, 90, que seja 100, né? Acabou. E aí, se a pessoa não viveu esse tempo da confiança para saber se ele pode receber a eternidade de presente, a sua alma com o corpo vai pagar um preço extraordinário de caro, né? E aí nós estamos vivendo esse tempo da confiança, que é a graça de Deus, o tempo do gentio, o ano aceitável do Senhor, né? É o tempo da confiança de Deus na nossa vida. Tipo assim, imagine só que a pessoa viveu 79, eu vou dar 70 anos aqui para ver se esse caboclo ele tem, né, assim, essa graça. Deixa eu ver se ele vai valorizar. Na verdade é o tempo da valorização, para resumir, né? Deixa eu ver se ele vai valorizar esses 70 anos de vida que eu vou dar para ele receber a eternidade de presente. É assim hoje. Hoje a vida dos seres humanos da igreja é essa. É o tempo da confiança, para saber se você vai valorizar o que você vai receber de presente amanhã, que é a eternidade. Olha que coisa extraordinária de Deus.
Deus sempre confiou em nós. Deus sempre confiou. Deus sempre confiou. O povo está caminhando, ele deu 7 dias de confiança. Ó, o 7º dia é para descansar. Não quero que eu faça nada. O povo entra na terra e fala assim: eu vou aumentar porque eu aumentei a confiança nesse povo. Eu dei a terra para ele. Agora vai ser de 7 em 7 anos. E quando fechar 50, eu vou fazer uma festa. Deus, irmão, é extraordinário para com a sua palavra, para com a vida da igreja, para com as nossas vidas. O tempo da confiança é hoje. Hoje é o tempo da confiança de Deus na sua vida. É hoje. Deus confia em você, que você vai ser melhor do que ontem. Essa é a vida da igreja. Eu tenho que lutar hoje para ser melhor do que ontem. Essa é a vida da igreja. Lutar para ser melhor do que ontem. Né? E isso é através do corpo. O corpo que executa essas coisas. E o corpo vai pagar também. Porque tem um ditado popular por aí que morreu, acabou. Né? Isso é conversa furada. Jesus já disse que isso é conversa furada. Jesus foi quem disse, isso é conversa furada. Já escutei vários: não, moço, vive a vida rica que dá certo aí. Morreu, acabou. Vamos, aí é que começa a história. E aí a gente começa a história. Né? Glória ao nome de Jesus. Na morte, né? Olha aqui, o comentarista foi feliz. Ele disse o seguinte, ó, que na morte desmonta-se a barraca da vida. Na morte, né, o tabernáculo, essa casa, essa barraca, quando chega a morte, desmancha a barraca. E Salomão escreveu, sabe, o Salomão escreveu dizendo: tudo o que tiver a mão para fazer, faça com todas as tuas forças, com todo o teu vigor, porque para onde você vai, quer dizer, depois da morte, não tem mais obra. Faça com todo o teu vigor, com todas as tuas forças, porque para onde você vai, não tem mais obra. Né? Quando a morte chegar, ela vai puxar os 4 paus da barraca. Essa é a vida por meio do corpo, viu? Essa é uma estrutura por meio do corpo, essa é. Glória ao nome de Jesus. O templo é o lugar consagrado pela presença de Deus, ainda que não possa abrigar a plenitude divina ainda, né? O corpo de Cristo foi um templo extraordinário. Em João 2:21, o corpo de Cristo foi um templo extraordinário, completo, perfeito, né? Cristo foi e Cristo é a obra perfeita de Deus para com a sua igreja. Cristo foi e Cristo é, e Cristo continuar sendo a obra perfeita para com a sua igreja. Trabalho maravilhoso. Cristo fez um trabalho extraordinário. Ele olhou e a sua alma regozijou no que ele tinha feito. Porque Deus estava nele. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 19. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 19. Olha o que está escrito. Ao saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos imprimiu a palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação, na verdade, Cristo veio, né? Ele veio com uma palavra de reconciliação. Ele veio, né, para devolver novamente esse Éden celestial, esse Éden, essa paz. Tanto é que um dos seus últimos propósitos, né, um dos propósitos do arrebatamento da igreja é devolver a paz edênica, a paz que havia no Éden, né, que vai ser um dos últimos feitos, devolver a paz edênica. Um deles é reconciliar Judá novamente para com Deus, um deles é ressuscitar os mortos, um deles é transformar a sua igreja, e um deles é devolver a paz edênica, devolver a reconciliação com Deus de uma forma total e majestosa para com a sua igreja, completar a plenitude que João escreveu, que vai ser o TT, né? A plenitude dos tempos de Deus, onde será tudo e todos, tudo em todos vai se fechar novamente quando ele buscar a sua igreja para a sua reconciliação, depois de fazer todos os pré-requisitos
de julgar toda a nação, de resolver todos os problemas, de galardar ao seu povo, vai completar o tudo em todos. Aí vai fechar a sua plenitude no tudo em todos. Quando ele fechar, aí nós seremos, né, eternos e eternos gratos a Deus pela oportunidade que ele nos deu. Quando uma pessoa passa pela experiência do novo nascimento, né, e é reconciliada com Deus, o corpo dessa pessoa torna-se um templo do Espírito Santo. Na verdade, é isso aí que eu estou dizendo. Todas as pessoas têm o Espírito de vida, recebem o Espírito Santo de Deus quando são reconciliadas com Deus, né? Mas e aí, como é que nós vamos explicar essa coisa? Que diferença tem essas? Ele é da mesma matéria, o Espírito de vida com o Espírito Santo de Deus, só que ele precisa se completar, né? Para nós entendermos o que é o Espírito de vida para com o Espírito Santo de Deus. Aí você fala assim, mas o que mudou na vida de uma pessoa depois que ela aceitou Jesus e como ela vivia antes? Na verdade, né, o Espírito Santo de Deus, ele completa o Espírito de vida. É a mesma coisa nós encaixarmos esse microfone aqui, ó. Esse aqui foi feito para isso, ó. Ele foi feito para encaixar, né? É assim o ser humano. O ser humano anda aí, né, com uma parte do Espírito Santo de Deus, precisando do Espírito. Ele anda só com uma parte, é da mesma matéria, é da mesma essência, mas falta encaixar com o Espírito Santo de Deus. Quando encaixa, aí ele recebe o Espírito Santo de Deus, que tem comunhão com Cristo Jesus, e Paulo escreveu dizendo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual foste selado para o dia da redenção. Então, quem pode entristecer o Espírito Santo de Deus? A igreja. A igreja. A igreja pode entristecer o Espírito Santo de Deus, né? Os seres humanos aí que não têm a Cristo Jesus, eles têm um Espírito de vida que precisa do Espírito Santo, que é da mesma essência, para encaixar, para ter o Espírito Santo de Deus, entendeu? Agora a igreja pode entristecer. Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, né, ao qual foste selado. No dia que você aceitou Jesus, você recebeu o selo do Espírito Santo de Deus, ao qual foste selado, para o dia do levante da igreja, para o dia da busca da igreja, para o rapto, para o arpazo, para o arrancar com força da igreja. Quando você aceita Jesus, você recebe um selo de salvação, um selo de garantia. Olha que coisa extraordinária a igreja tem na vida, né? Um selo de garantia, um selo de salvação. É só a igreja que tem, né? Glória ao nome de Jesus. Tópico 2, obra-prima da criação. O ser humano é obra-prima da criação do Eterno, criado conforme a sua imagem, a sua semelhança, a imagem física e semelhança espiritual, né? O Senhor Deus criou para o relacionamento com Ele, com a capacidade de escolher, inclusive, né? Usou a capacidade quando na tentação do Éden, né? As tomadas de decisões. Administra aí, cuida, domina sobre os répteis, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo. Adão, ajeita esse negócio aí, Adão. Eu vou vir só na viração do dia, para nós ter uma comunhão, né? Eu vou vir aqui só na viração do dia, você administra aí, Adão. E aí, na verdade, ele caiu diante da presença de Deus, perdeu a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E de lá para cá, né? De lá para cá, de Adão para cá. É por isso que houve essa lacuna, né? Essa lacuna de pensamentos, de ideologias, de lá para cá, porque todas as pessoas que nasceram de Adão para cá, nasceram com a natureza pecaminosa e caída diante de Deus. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Então pronto, né? Romanos diz, e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos, né? Todos carecem agora de uma reconciliação, né? 2.1, um lugar apropriado à nossa estrutura. Por que Deus fez tudo isso? Aí a grande pergunta da ciência é o seguinte, eles querendo justificar, né, a vida dos seres humanos, né, querendo justificar, né, a natureza, e por que Deus criou essas coisas, né? Qual é a necessidade dessas coisas? Por que Ele criou os seres humanos? Por que Ele criou isso tudo, né? E aí a palavra de Deus dá essa resposta para nós, dá essa resposta. Olha o que está escrito aqui. No entanto, a palavra do Senhor nos dá a resposta que Ele criou
todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Todas estas coisas Deus criou para o seu louvor, para a sua glória, né? E aí nós estamos aqui desfrutando dessa oportunidade nessa manhã, porque a sua misericórdia nos alcançou, e nós estamos aqui dando glórias ao nome de Jesus, porque fomos alcançados pela misericórdia de Jesus, né? Então todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam principados, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, né? E sem Ele nada do que foi feito se fez. Essa é a grande resposta para as perguntas, né, dos grandes cientistas querendo achar um porquê da natureza, dos seres humanos. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para um propósito, para ajudar as pessoas a voltar para o caminho da reconciliação com Deus, né? Nós moramos no nosso endereço aí, é para reconciliar um vizinho com Cristo Jesus. Nós, quem sabe, pegamos uma carona com um descrente, não foi por acaso, foi para mostrar para ele que nós servimos a Jesus até com o nosso silêncio. Tudo foi feito para a glória do nome de Jesus. Todas as coisas, sejam trono, principados, potestade, tudo foi feito por Ele e para Ele, né? Falta 15. 15 para 10. Ah, beleza. Muito bem. 9h45, então eu te entrego, né? Glória a Deus. 2.2. O propósito de Deus, né, levou em conta o erro. Olha o tanto que Deus é extraordinário, né? Esta é a resposta pelo qual Deus deu o livre-arbítrio, né? O poder da escolha. Quando Adão cai diante de Deus, olha o quanto a misericórdia de Cristo ela é maravilhosa. Toda a vida de Adão para cá, meus irmãos, os seres humanos tentaram e tentam dar o jeitinho. Aqui no Brasil chama o jeitinho brasileiro, né? No Brasil tem o jeitinho brasileiro, né? Isso aí, esse jeitinho brasileiro, ele se nós voltar na história, a gente não pode dizer que ele está na Bíblia, mas é a mesma oportunidade usada na Bíblia, né? Quando Adão tinha essa oportunidade de livre-arbítrio, de viver a sua vida em conformidade do jeito que ele queria, né? É claro que Deus queria que ele adorasse a Deus e tivesse a sua primazia em Deus, né? O que ele fez depois que ele pecou? A Bíblia diz que ele cozeu folhas de figueira, né? O cozer aqui é com S, né? De costurar. Olha o que Adão fez depois de cair diante de Deus. Se fosse aqui no Brasil, ele tinha dado o jeitinho brasileiro, irmãos. Se fosse no Brasil, né, Adão tinha feito o jeitinho brasileiro, né? Como não era no Brasil, ele fez o jeitinho de Adão. A Bíblia diz que depois que ele caiu diante de Deus, que viu que estava nu, né? Que ele estava sem a presença de Deus, essa é a verdade. Quando ele estava sem a presença de Deus, o que ele fez? A Bíblia diz que ele cozeu, né? Ele cozeu folhas de figueira, não é? O cozer aqui é com S, o cozer com Z é de cozinhar, né? Segundo a literatura portuguesa, o cozer com Z vem de cozinha, de cozinhar. E na Bíblia está escrito cozer com S, que fala de costurar. A Bíblia diz que ele cozeu folha de figueira. O que ele fez? Ele costurou umas folhas de figueira e fez uma vestimenta. Ele fez um jeitinho brasileiro, né? Se nós colocar no Brasil, ele fez um jeitinho brasileiro. Ele quis ajeitar a situação depois que tinha caído diante da presença de Deus. E Deus querendo coisas boas depois do pecado para ele, o que Deus fez? Imolou o cordeiro, né? E aí é onde Pedro escreveu dizendo que o cordeiro que foi morto antes da fundação dos séculos, né? E apresentou, e teve um cordeiro que foi morto após a fundação do século. Então Deus pegou e fez uma pele, matou um animal e verteu o sangue e fez uma pele extraordinária, né? E derramou, ou o que está escrito, o primeiro derramamento de sangue à luz da Bíblia Sagrada é isso de Gênesis, né? Onde Deus imolou o animal, né?
E fez uma vestimenta para ele. Falou assim: não, eu tenho algo melhor para você, moça. Essas folhas de figueira aí, é o jeitinho que você deu, mas eu tenho algo extraordinário. O que Deus fez aqui? Deus estava dizendo: eu vou preparar uma obra melhor do que essa, Adão. Eu vou proporcionar o Cristo Jesus, que o seu sangue vai tirar o pecado do mundo. Olha, Deus, ele trabalha com uma onisciência extraordinária. Adão colocou só umas folhinhas de figueira que ia murchar com uns 3, 4 dias, né? E a fábrica de pele do sangue do Cordeiro ainda continua salvando vida depois de mais de quase 6.000 anos de história. Deus é extraordinário nas suas decisões, né? A fábrica de pele do sangue do Cordeiro, a pele que cobre o pecado, continua até hoje, né? O sangue do Cordeiro continua até hoje vertendo. Se fosse só as folhas de figueira, tinha murchado com 2 dias. Adão estava nu de novo, né? E a fábrica de peles do sangue do Cordeiro que cobre o pecado, que tira o pecado, ainda continua fazendo maravilha no meio da sociedade. Esse é o Deus a qual nós servimos. E Adão querendo dar o jeitinho brasileiro, olha só. Deus já sabia, né? Deus já sabia que isso tudo ia acontecer. Ele tomou a iniciativa de cobrir o homem quando esse descobriu que estava nu ao comer do fruto. E na verdade, meus amados irmãos, né, olha, o grande que da situação aí, é que quando a igreja chegar lá, né, Adão aqui, a Bíblia está dizendo, a lição está dizendo que Adão perdeu a oportunidade. Adão ia comer do fruto da árvore da vida se ele tivesse sido fiel e obedecido às ordenanças divinas. E quando ele pecou, pastor, diante de Deus, o que Deus fez? Mandou querubins, está escrito em Gênesis 2, ele, não lembro o versículo, se é 26 ou é 23, que diz que Deus colocou querubins à porta do oriente para que o homem, Adão, não voltasse e comesse da árvore da vida, e não sucedesse coisa ainda mais pior sobre a sua vida, né? Olha o que Deus vai fazer com a sua igreja quando chegar lá. O fruto da árvore da vida, ele dá o seu fruto uma vez por mês, e só as suas folhas é para a saúde das nações. Agora você imagina o fruto, como é que vai ser, pastor Sebastião? Se as folhas não caem, e as folhas é para a saúde das nações, só as folhas vai dar saúde. Agora vocês imaginam o fruto dessa árvore. Imagina. Se Adão tivesse obedecido, ele ia comer como uma recompensa pela sua fidelidade. Adão não quis, veio o segundo Adão, que é Cristo Jesus, e ele vai entregar para você, ele vai entregar para você, ele vai entregar para você, ele vai entregar para você. Olha, o tanto que Jesus é extraordinário para com a vida da igreja. Deus é maravilhoso. A bondade divina. Toda a humanidade passou a carregar o fardo da escolha errada do Éden. Essa é a realidade, viu? Toda a humanidade passou a carregar o fardo. Foi por isso que Jesus, pregando, ele diz em Mateus 11: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Porque meu fardo é suave, meu jugo é manso, meu jugo é manso, meu fardo é suave. Na verdade, por quê? Porque a sociedade, os seres humanos, vêm carregando um fardo pesado do pecado lá do Éden. E o fardo de Cristo Jesus é suave, é leve para com a sua igreja. Foram, né, dominados pela vergonha, até os seus próprios corpos, aos verem que estavam nus, imediatamente saíram à procura de folhas de figueira, né? Decepção. Glória ao nome de Jesus. Tópico 3. O quadro atual da alma. Isso aqui já é dados estatísticos. No tópico 3. Né? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, aponta que este século tem se tornado o século da depressão. Né? A Organização Mundial de Saúde afirmou que esse século é o século da depressão. Né? Porque falta uma coisa para a sociedade. Falta, todas as pessoas, de Adão para cá, carecem de uma ajuda, de um complemento, né? Precisa de uma reconciliação. E
E essa falta que essa reconciliação traz consequências gravíssimas para a vida dos seres humanos, né? Um senso doentio e irreal, né, tem tornado vidas vazias, e aí arruína a saúde corporal, né? O grande, né, o senso, né, como que eu vou explicar? A palavra saúde na sua totalidade, né? Uma saúde total significa assim, mensã co sã. Essa é o significado de saúde, mensã co sã. Mente sadia, um corpo sadio. Por quê? Porque é Cristo que faz essa coisa. Mensã co sã. Mente sadia, um corpo sadio. E esse corpo, ele só vai estar sadio na sua totalidade, né, quando encontrar-se realmente com Cristo Jesus. Embora as enfermidades estão aí para serem tratadas, é claro, é lógico, mas nós estamos falando de uma totalidade, não é de casos, né, aleatórios que acontecem na sociedade. Não é isso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando que há um vazio na sociedade, e esse vazio que na maioria das vezes acarreta em enfermidades, é a falta do preenchimento de Cristo Jesus na vida dessas pessoas. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Milhares de pessoas em todo o mundo, né? Milhares de pessoas em todo o mundo estão atualmente se voltando para a psiquiatria e para as análises, em busca de alívio para os males, né, mentais e espirituais dos quais padecem. Essa é uma grande realidade, né? Isso é uma realidade. Nunca se vendeu o mercado farmacêutico tanto quanto remédios para depressão, insônia, ansiedade. Nunca se vendeu tanto quanto, né, nesses últimos anos. Nunca se vendeu tanto quanto nesses últimos anos. Essa é uma realidade. Essa é uma grande realidade. Remédios para dormirem. Por quê? Porque de uma forma lógica, para quem serviu Jesus, isso aqui é para quem serviu Jesus. Para quem aceitou Jesus uma vez na vida, né, e ele desviou-se, como diz, né? Desviou-se, afastou-se dos caminhos do Senhor. Nunca mais ele é a mesma pessoa. Nunca mais ele é a mesma. Para quem aceitou Jesus uma vez e se afastou dos caminhos do Senhor, ele nunca mais é a mesma pessoa. Eu digo que aceitar Jesus é um caminho sem volta. A pessoa que aceitou Jesus, viveu a palavra de Deus, viveu a fé cristã, participou da Santa Ceia, comungou com os irmãos, deu glória a Deus uma vez, ele pode estar desviado, na sarjeta, bêbado, né, maconhado, drogado. Se você topar com ele e você conversar com ele 5 minutos, ele fala assim: eu já fui crente um dia. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus. Nunca mais vai deixar ele em paz até que ele volte. Bom, a pessoa que eu já conversei com vários desviados. O desviado, ele sonha que o helicóptero está caindo com ele. O desviado, ele sonha que o carro bateu com ele. O desviado, ele sonha que ele subiu numa escada e a escada caiu com ele. O desviado, ele sonha que ele está andando no cavalo e o cavalo apeitou no árvore, caiu num buraco e machucou ele, irmão. Isso é o Espírito Santo de Deus incomodando ele, dizendo: volta, 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 porque ainda tem chance para a tua alma. Bom, o desviado nunca mais ele é a mesma pessoa. Nunca mais ele é a mesma. O desviado nunca mais ele é a mesma pessoa. O afastado da igreja. Eu já conversei, irmão. Eu já dei dinheiro ali, ajudei bêbado, já dei dinheiro para bêbado na farmácia ali, e ele está bêbado, querendo dinheiro para pinga, mas ele fala: rapaz, eu já fui crente, já servi Jesus. Ele sabe o que ele está perdendo, ou o que ele perdeu. Aquilo
é o Espírito de Deus incomodando ele. Volta, reconcilia. Isso é Deus que tem misericórdia para com as nossas vidas. E olha até onde vai a misericórdia de Jesus. Estamos finalizando. Olha até onde vai a misericórdia de Jesus para com essas pessoas, né? Meu Deus do céu. E por meio da sua morte e ressurreição, Cristo providenciou recursos para combater os inimigos da paz. Os inimigos da paz, né? Muitas pessoas escutam vozes: mata fulano de tal, suicidas, né? E Jesus veio para trazer paz para uma alma que está inquieta, para uma alma que está insatisfeita, para uma alma que está entristecida. Jesus veio trazer essa paz para essas pessoas, para esses corações enlutados, né? Isso é Jesus Cristo que fez para com as nossas vidas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? A quem Deus os justifica, Romanos 8,33. A escuridão da falta de significados, podemos proclamar o resplendor de Cristo. Ele é a essência e o propósito da paz verdadeira. Esse é o Jesus a qual nós servimos. 3.3. Não somos autossuficientes para vencer. Deus deixou isto latente nas Escrituras em um dos momentos da caminhada de Israel no deserto. O povo de Israel, meus irmãos, para finalizar, último tópico. O povo de Israel está caminhando no deserto, né? Está caminhando no deserto. E de repente esse povo, né, pecou-se diante de Deus. E aí quando esse povo pecou, começou a morrer, apareceu uma serpente violenta, né, em Números 21. E aí essa serpente era só uma triscada. Defunto garantido. Serpente depois que o povo pecou diante de Deus. Morrendo pessoas, e foi começando a morrer gente, e o povo pecou, né? E aí houve uma necessidade de uma reconciliação com Deus. Moisés vai falar com Deus, e Deus falou assim: olha, Moisés, o povo desviou da minha presença, pecou. Serpente abrasadora está matando o povo, mas faz uma serpente de bronze aí, e a serpente vai morder o povo. Não vai parar de morder não, vai morder. É isso que está acontecendo. A serpente continua mordendo o povo hoje. Jesus é categórico, eu sei com certeza. A serpente de Números 21, abrasadora, continua mordendo o povo. Mas lá houve um imediato da parte de Deus: Moisés, você faz uma serpente de bronze aí, de cobre aí você levanta ela no arraial. Olha a prefiguração, olha o tanto que Jesus trabalha amanhã. Presta atenção, o tanto que Jesus trabalha amanhã. Você levanta essa serpente aí no meio do arraial, e aí quando a serpente morder, você deixa a pessoa olhar para a serpente de bronze aí, que ela vai ficar curada. E foi desse jeito. Serpente mordia os israelitas, e eles viravam-se para a serpente de bronze e ficavam curados. Aí João escreveu: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha direito à vida eterna. E a serpente continua mordendo as pessoas, mas as pessoas no século 21, que são ofendidas pela serpente, que olha para Cristo Jesus, elas voltam a ter vida. Presbítero Dimas, e o nome de Jesus continua sendo glorificado no meio da sociedade, porque o Cristo Jesus ainda continua vivo no meio da igreja. Recebe essa palavra essa manhã, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Meus irmãos, foi muito bom essa escola, e a todos que estão nos assistindo nas